Olá, galerinha, estamos aqui de volta para darmos continuidade a mais resoluções de questões, tá? Agora, falando um pouco sobre geometria, vamos continuar com a questão de número 41. Então, antes de eu começar, se inscreva aí no canal, deixe seu like, tá? Então, dê um pause no vídeo e tente resolver as questões. Então, vamos lá. 41. Os elementos primitivos da geometria são... Bom, na matemática, a geometria, existe alguns elementos que são primitivos, tá? No caso, a alternativa correta aqui dessa 41 vai ser o ponto, a reta e o plano. O ponto, a reta e o plano são os elementos primitivos da geometria. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 42. Então o ponto é esse, ponto, a reta, e aqui o plano, tá? Beleza? Então, questão 42. Quando duas retas tiverem apenas um ponto de interseção em comum, serão chamadas de retas. Então, vamos lá. Quando eu tenho duas retas que se cruzam e formam um ponto em comum, essas retas elas são chamadas de retas concorrentes. Beleza? Então, aí a gente já consegue fazer a questão. São chamadas de retas concorrentes. Só que se a questão fala que tem ângulos de 90 graus entre essas retas, elas serão chamadas de outra forma. Quando as retas se cruzam e formam ângulos de 90 graus, essas retas são chamadas de retas concorrentes, só que elas serão perpendiculares. Beleza? Tem essa diferença. Então, as retas perpendiculares, elas são concorrentes, só que elas formam ângulos de 90 graus. Já as retas concorrentes, sem formar ângulos de 90 graus, elas são chamadas só de retas concorrentes. Beleza? Então, vamos recapitular. Quando as retas se cruzam e não formam ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas concorrentes. Quando duas retas se cruzam e formam ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas concorrentes perpendiculares. Beleza? Então, como a questão aí não fala dos ângulos de 90 graus, basta a gente marcar a alternativa letra D, retas concorrentes. Questão de número 43. Ângulo é a região de um plano determinada pelo encontro de duas semirretas, que possuem uma origem comum, chamada vértice. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma semirreta, duas semirretas. O ângulo vai ser a região entre essas duas semirretas, ou seja, o ângulo é essa partezinha aqui, tá? Esse ponto de encontro entre as duas semirretas é chamado de origem, tá? Ou seja, esse ponto ele vai ser o vértice do ângulo. Então, o pontozinho que é o encontro das duas semirretas vai ser o vértice do ângulo. Então, a gente marca aqui a alternativa letra D também. Perfeito? Vamos lá para a próxima questão. 44. Os ângulos são classificados de acordo com sua medida. Chamamos de ângulo obtuso todo ângulo. Então, ângulo obtuso, vamos fazer aqui uma recapitulação. Existem três tipos, vou citar aqui três tipos de ângulo. Nós temos o ângulo agudo, ou seja, o ângulo agudo ele está entre 0 e 90 graus. Todo ângulo que está entre 0 e 90 graus ele é chamado de ângulo agudo. Desculpa a letra aí. Ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. O ângulo de 90 graus ele é chamado de ângulo reto. Ângulo raso é o ângulo que mede 180 graus. E o ângulo obtuso
é o ângulo que está entre 90, deixa eu voltar bem aqui, o ângulo obtuso é o ângulo que está entre 90 graus e 180 graus. Então, todo ângulo que está entre 90 graus e 180, ele é o chamado de ângulo obtuso. Então, a alternativa correta aqui, ó, a gente vai marcar, é um ângulo obtuso, é um ângulo maior que 90 e menor que 180. Alternativa, letra E. Perfeito? Vamos lá para a questão de número 45. A cada hora, o ponteiro dos minutos dá uma volta completa nos relógios. Sabendo desse fato, um ângulo reto corresponde a. Então, um ângulo reto corresponde. Então, aqui eu tenho um relógio. 6, aqui é 9, aqui é 3. Então, aqui 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Então, um ângulo reto, o que vai ser um ângulo reto? Vai ser um ângulo assim, certo? Ó, um ângulo reto é esse. Ou seja, um ângulo reto corresponde a quantos minutos? Ele está perguntando quantos minutos corresponde um ângulo reto. Um ângulo reto corresponde a, ó, que eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 60. Um ângulo reto corresponde a 15 minutos. Então, alternativa, letra B de bola. Então, o ângulo reto corresponde a 15 minutos.